Sejam bem-vindos ao Fala Mafalda, um podcast sobre o que pensamos, sentimos e às vezes não conseguimos dizer. O meu nome é Mafalda Gomes e bora lá começar a falar. Então, episódio 4, finalmente, eu estive desaparecida e posso falar um bocadinho sobre isso. A verdade é que estas últimas 2, 3 semanas foram desafiantes para mim, do ponto de vista pessoal. Lidei com algumas coisas que não sabia que ia lidar e, entretanto, também foi o meu aniversário. Foi um mês, o mês de fevereiro foi um mês um bocadinho atribulado com diversas coisas. Não tenho problema em partilhar isto aqui, mas recentemente, como é que eu ia dizer isto? Ok, estou a passar por um desgosto amoroso, pronto. Não vale a pena esconder, a verdade é que o meu podcast e tudo o que eu falo nas minhas redes sociais vai muito de encontro com relacionamentos e amor e namorados. E infelizmente eu tive aqui um step back na minha vida, mas certamente não foi a primeira vez e não há de ser a última. E portanto voltei de vez, definitivamente. Tirei só uns dias para me recompor, de voltar um bocadinho à minha baseline, focar-me um bocadinho mais em mim, comecei a ir ao ginásio e é isto, agora estou aqui de volta. Porquê é que eu estou a partilhar isto? Porquê é que eu estou na internet a dizer que estou de coração partido? Porque eu hesitei, pensei, digo isto ou não digo, porque sei lá quem é que vai ver, mas eu gosto de partilhar estas coisas porque eu confesso que nestes últimos dias me tenho sentido bastante sozinha. E a verdade é que se houver alguém desse lado que esteja a passar por uma situação semelhante, eu não quero que se sintam sozinhos. Por isso, eu estou a passar por isto. Se alguém estiver, vamos dar as mãos e aqui estamos nós, porque eu acho que das piores coisas é estarmos a passar por um mau bocado e sentirmos sozinhos. Claro que eu não estou sozinha, tenho amigos, etc. Mas acho que é daqueles momentos que quando chegamos à cama à noite e tentamos dormir, dói, não é? Dói e aí de facto estamos sozinhos e sentimos-nos sozinhos. E portanto, isto para dizer o quê? Não estás sozinho. Se estiveres a passar pelo mesmo, estamos juntos e é isso. Bem, sem mais demoras, vamos começar com o episódio de hoje, que o tema é muito interessante, que é sobre o love bombing. Portanto, eu vou falar um bocadinho sobre o que é o love bombing, dar aqui um contexto também da psicologia do ponto de vista da teoria da vinculação e partilhar também uma experiência pessoal. Porque sim, eu fui vítima de love bombing. Portanto, vamos começar. O que é o love bombing, no fundo? O love bombing é quando uma pessoa entra na tua vida, na minha vida, na nossa vida, e assim de uma forma muito rápida demonstra afeto, carinho, atenção de forma excessiva, diria. Ou seja, é excessivo porque não bate certo, tendo em conta o tempo em que vocês se conhecem. É uma pessoa que, se calhar, ao fim de 1, 2, 3 dias, está a dizer-te que és o amor da vida dela, que nunca conheceu ninguém assim e que vão casar e ter filhos e fazer viagens e passear nas Maldivas e etc. Portanto, esta quantidade de informação e esta quantidade de atenção, afeto, carinho e amor não bate certo com o tempo em que conheces esta pessoa. E a verdade é que depois o que acontece com o love bombing é que há toda esta demonstração de afeto e do nada a pessoa desaparece. E tu és deixada a pensar que foste rejeitada. E dói. Muito. I know. Como disse, já passei por isso, já caí, já fui vítima de love bombing e não é fácil de todo. Mas então, ou seja, aqui a ideia é love bombing quando efetivamente aquilo que a pessoa te está a dizer e a fazer por ti não bate certo com o tempo que vocês se conhecem. É isto, ok, já me estou a repetir, acho que isto fica bastante claro, ou seja, é tudo muito excessivo, é tudo muito, ao fim de 3 dias já estão a falar de casamento. E isto, especialmente, é complicado de gerir para pessoas inseguras, ou seja, pessoas mais inseguras têm aqui uma tendência, se calhar, maior para cair e para serem vítimas de love bombing. E dentro do grupo de pessoas inseguras estão as pessoas com vinculação ansiosa. Eu. Portanto, eu caí, efetivamente. Eu, há uns tempos, conheci uma pessoa que, no dia em que eu a conheci, dizia-me coisas como: onde é que andaste a minha vida inteira? E oh meu Deus, como é que eu só te conheci agora? És a mulher da minha vida, nunca senti isto. Ou seja, conhecemos há 3 horas e estás-me a dizer isto. Claro que eu, lá está, no meu core sou uma pessoa mais insegura, vinculação ansiosa, blá blá blá. E quando eu ouvi aquilo, os meus olhos iluminaram-se, porque é do género: eu sei.
não é? Ou seja, eu sei que sou esta pessoa incrível e esta pessoa está-me só a dizer aquilo que eu já sei e é verdade, e eu sei, portanto, perfeito, vamos casar e ter filhos. O que é que acontece? A pergunta que eu faço é, como é que esta pessoa, ao fim de um dia, 2 dias, 3 dias, sabe isso tudo sobre ti? Porque, ou seja, se fores como eu, tu sabes que é verdade, tu sabes que és uma pessoa incrível, que és uma pessoa simpática, empática, com compaixão, empatia, etc. Mas aquela pessoa não sabe. Portanto, como é que faz sentido que esta pessoa te esteja a prometer mundos e fundos se ainda não há espaço e não teve espaço para te conhecer? Certo? Eu acho que isto é um dos maiores sinais, não é? Se nós quisermos detectar aquilo que é o love bombing, é pensar um bocadinho nisto, que é, ok, eu sei esta informação sobre mim, mas como é que esta pessoa sabe? Certo? E portanto, a verdade é esta, eu enquanto pessoa com vinculação ansiosa, que estou aqui neste grupo de pessoas mais inseguras, quando me dizem isto a minha tendência é cair que nem um patinho. E deixem-me partilhar aqui com vocês, se já caíram nisto, não se sintam mal porque novamente não estão sozinhos, não é? Eu gosto muito de frisar esta ideia de que nenhuma experiência é única e pronto, aqui estou eu... quase formada em psicologia, quase psicóloga, que lê tudo sobre os estilos de vinculação e sabe muito sobre relacionamentos e sim, eu caí. Eu caí numa pessoa que me fez love bombing. E foi engraçado porque, agora vou entrar aqui em alguns pormenores, não vou entrar em muitos, mas vou partilhar algumas coisas, porque esta relação que eu tive de love bombing com esta pessoa durou 3 semanas. E isto é outra característica do love bombing, portanto, é esta ideia de que uma relação de 3 anos é comprimida em 3 semanas, ou uma relação de 6 meses é comprimida em 3 dias, ou estão a perceber o que eu estou a dizer? Portanto, há aqui toda uma envolvência enorme que, lá está, novamente, não bate certo e não faz sentido e não é coerente com o tempo em que vocês se conhecem. Eu lembro-me que com estas pessoas em específico, foi quase de imediato que eu conheci os amigos dele. E foi quase de imediato que ele conheceu os meus. Aquela pressão de, ok, vamos conhecer os amigos e vamos fazer não sei o quê, agora vens tu jantar aqui. Pois, ou seja, quase que há uma pressa. E agora, entrando aqui numa questão um bocadinho diferente, porque, ou seja, eu quando fui pesquisar agora para gravar este episódio e fui pesquisar love bombing e umas definições e algo assim um bocadinho mais específico, a definição que me apareceu sempre foi esta perspectiva de que o love bombing é uma técnica de manipulação que tem como objetivo controlar o outro ao deixá-lo emocionalmente dependente. E neste contexto desta definição do love bombing, está muito associado à perturbação narcisista da personalidade. Eu não tenho conhecimento suficiente sobre isso, portanto vou deixar essa informação para quem o tenha, mas vou falar do love bombing no contexto das pessoas com vinculação evitante. Porque também as pessoas com vinculação evitante, ou seja, da minha experiência, pessoas que eu já conheci com vinculação evitante não, e que têm aqui a tendência para o love bombing, não acredito que nenhuma tivesse o objetivo de manipular, de me controlar ou de entrar numa dinâmica relacional mais abusiva ou mais tóxica. Portanto, eu vou dar aqui uma perspectiva sobre pessoas com vinculação evitante que também são conhecidas por se envolverem e por entrarem nestes comportamentos de love bombing. E é aqui bastante diferente, ou seja, eu acredito, e daquilo que é o meu conhecimento até agora, eu posso vir a mudar de opinião, mas daquilo que eu sei, que as pessoas com vinculação evitante que praticam love bombing não têm noção do que estão a fazer. Ou seja, não há aqui aquela intencionalidade de magoar o outro. Claro que, grande maioria das vezes, se não todas, o que acontece é que outra pessoa sai magoada, mas a intenção inicial não é essa. E dando aqui um contexto sobre, novamente, a teoria da vinculação, ou seja, nós enquanto seres humanos somos programados para a vinculação, nós somos programados para a ligação com o outro, relacionamentos, proximidade, contacto, etc. E por muito que isso seja o maior medo da vinculação evitante, das pessoas com vinculação evitante, que é neste caso a proximidade, a intimidade, a vulnerabilidade, eu se calhar estou a dar aqui uns passos à frente porque eu nunca expliquei muito bem o que é a vinculação evitante, mas pronto, assim de uma forma muito resumida, pessoas com vinculação evitante assumem que a vulnerabilidade, a proximidade e essa intimidade mais emocional é perigo, ou seja, e fecham-se e sentem-se inundados pelas suas emoções, pelos seus medos e traumas e acabam por se fechar. E por isso é que, se calhar já te aconteceu, a mim certamente já, ao fim de 1, 2, 3 meses de relação, esta pessoa foge, esta pessoa, como não consegue lidar com a profundidade daquilo que uma relação exige, do ponto de vista emocional e de vulnerabilidade, a pessoa foge.
Portanto, mas como qualquer outra pessoa, mesmo as pessoas com vinculação evitante, apesar de terem medo da proximidade, procuram, né? E por isso é que também é comum, também daquilo que eu sei, daquilo que é a minha experiência pessoal, entrarem nestes comportamentos de love bombing. E é quase numa perspectiva de, ou seja, voltando aqui um bocadinho atrás, desculpem se estou confusa, mas também as pessoas com vinculação evitante, por muito que hoje em dia sejam pintadas como vilões nas redes sociais, porque há muito esta dinâmica entre o ansioso e o evitante, e o ansioso é que acaba sempre por ficar a sofrer, e o evitante é pintado como não quer saber e descartou-me e foi à vida dele, e isso não funciona bem assim. Ou seja, as pessoas com vinculação evitante também são extremamente inseguras. Portanto, se nós pensarmos nos estilos de vinculação que existem, nós temos o estilo de vinculação seguro e temos o estilo de vinculação inseguro evitante e inseguro ambivalente, que é o chamado ansioso. Portanto, está no nome. Tanto o ansioso como o evitante são pessoas que no seu core, deep down, são pessoas inseguras. E, neste caso, a manifestação desta insegurança é diferente para os dois estilos de vinculação. Portanto, o ansioso procura contacto constante, reassurance, segurança, proximidade para conseguir regular o seu sistema nervoso quando há uma percepção de uma ameaça ou de um perigo, e o evitante é o oposto. Portanto, quando há uma percepção de ameaça ou perigo, o evitante fecha-se e, neste caso, minimiza ao máximo a proximidade e o contacto. Portanto, é um par muito divertido. Não, de todo não é divertido. Mas é um par que, eu vou falar disto um bocadinho mais à frente, mas eles atraem-se mutuamente, mas não funcionam bem um com o outro. Mas pronto, voltando aqui um bocadinho a esta questão. Portanto, a pessoa com vinculação evitante também procura proximidade, procura uma relação, tudo isso. E daquilo que é o meu conhecimento até agora, estas pessoas com este estilo de vinculação evitante entram nestes comportamentos de love bombing para esconder partes de si. E a ideia está muito ancorada nesta perspectiva de que esta pessoa tem aqui alguma crença nuclear, portanto aqui alguma ideia mais profunda sobre si de que não é suficiente ou que não tem valor, e lá está novamente isto ancorado à infância, às questões da infância, e ao praticar estes grandes gestos, que é aquilo que envolve o love bombing, não é? Que é fazer um grande jantar, dizer a esta pessoa que ela é linda, que nunca sentiu nada assim, que bababá, portanto estes grandes gestos, ao fazer isto, a pessoa com vinculação evitante está a evitar, redundância aqui, ou melhor, está apenas a mostrar as partes de si que são boas, não aquelas que ele considera que sejam más. Atenção, com aspas, porque na cabeça de uma pessoa com vinculação evitante, a vulnerabilidade, os medos, os traumas e algo que tem alguma carga emocional um bocadinho mais pesada é visto como mau. E novamente, experiências da infância podem ser crianças que se calhar só eram amadas ou só tinham atenção quando faziam algo bem e portanto aprenderam a esconder as partes de si menos boas, porque se calhar quando faziam uma birra levavam uma palmada no rabo. E isto acontece bastante. E, portanto, são crianças que aprendem que, mostrando o melhor de si, merecem amor e conseguem ser amadas. Não sei se isto faz sentido ou não, posso explicar melhor se alguém tiver questões, mas é isto de uma forma bastante simples. E, portanto, novamente, a pessoa com vinculação evitante entra e faz todos estes gestos e estas coisas que são, eu diria, desproporcionais, novamente, tendo em conta o tempo que conhecem a pessoa, para lá está, enaltecerem-se ao máximo. E passa também aqui por uma etapa de a pessoa com vinculação evitante, e aqui ambos passam pela mesma fase, que é colocar o outro num pedestal. Eu acho que já falei um bocadinho nisto do ponto de vista da vinculação ansiosa, portanto as pessoas com vinculação ansiosa têm aqui uma tendência para colocar a outra pessoa no pedestal, e no episódio que eu falei sobre porque é que ficamos obcecados por uma pessoa, falei desta questão de não tem necessariamente a ver com a pessoa em si, mas mais sobre o que é que para nós significa sermos escolhidos por aquela pessoa, e eu acho que na vinculação evitante acontece aqui um bocadinho algo semelhante, que é esta pessoa parece que de alguma forma quer provar ela própria, ou a outros, não sei, que consegue estar contigo, ou estar comigo, ou estar connosco. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, eu fazendo estes grandes gestos, eu, pessoa com vinculação evitante, consigo chegar a esta pessoa. E esta pessoa que para mim, aos meus olhos, eu estou a falar como se fosse uma pessoa com vinculação evitante, é incrível, é perfeita, eu nunca conheci ninguém assim, oh meu Deus, e tem tanto autoconhecimento, e sabe tanto, e blá, e portanto eu, evitante, ok, vou parar de dizer, eu vou enaltecer-me tanto porque eu coloquei aquela pessoa no pedestal e eu quero estar à altura daquilo.
E depois o que é que acontece? Quando efetivamente as coisas ficam reais, quando a relação exige que o evitante tome algum tipo de responsabilidade, não é? É o que se fala muito no inglês, accountability, a pessoa ser capaz de dizer, olha, tens razão, desculpa, eu aqui não estive bem porque não sei o quê, mas olha, eu falei-te mal porque... E entrar nestas conversas que nem sempre têm de ser profundas, mas que exigem, lá está, algum nível de responsabilidade emocional, o evitante não consegue. Porque o evitante é uma pessoa que lida com sentimentos de insuficiência, com sentimentos de vergonha, com sentimentos de culpa. E é assim, eu falo por experiência própria. Não és tu, não sou eu que os vamos salvar, ok? Se tu tens vinculação ansiosa, já estiveste numa dinâmica com uma pessoa com vinculação evitante, a culpa não é tua. E não és tu que os vais salvar. E eu digo isto e agora estou a começar a rir-me porque tem sido um bocadinho a história da minha vida. Eu acabo por me envolver mais sempre com pessoas com vinculação evitante e há esta parte de mim também, se calhar por estar na área em que estou, não é? E vir a ser psicólogo um dia, que tem aqui algum sentido de querer ajudar o outro. Ou seja, eu quando vejo isto a acontecer, eu vejo um evitante à minha frente, eu penso do género, eu sei o que é que eu tenho de dizer para te ajudar, mas também sei que não é o meu papel enquanto pessoa, e neste caso enquanto a pessoa que está numa relação com aquela outra pessoa. Ou seja, tenho aqui duas vertentes, que é a Mafalda psicóloga, que quer ajudar e que sabe o que é que se está a passar e conseguia, de forma muito simples, dizer, olha, tu tens medo disto, disto e daquilo, mas depois tem a Mafalda pessoa, não é? Que é a Mafalda que aparece nos relacionamentos, que entra nas dinâmicas e que não, lá está, não é o papel e é muito difícil. Mas agora, aqui um enquadramento sobre esta minha experiência com um love bombing e uma pessoa evitante. Portanto, como eu disse, eu tive 3 semanas com esta pessoa, que pareceu uma relação de 3 anos, e efetivamente eu acho que a relação eu até comecei de um ponto de vista bastante seguro, diria, ou seja, em que houve, lembro-me no início, houve assim um mini atrito, nada de especial, em que eu disse, olha, ok, então eu vou-me embora, já não sei o que é que foi. E ele já estava do género, oh meu Deus, eu já fiz porcaria, já sabia, isto era demasiado bom para ser verdade, e bababá, e eu... Calma, eu não, ou seja, eu estou aqui, eu não me vou embora, eu não vou a lado nenhum, amanhã falamos, ok? Respira. Portanto, eu nem. Ou seja, até comecei a relação bastante calma. Também já tinha algum conhecimento na altura sobre os estilos de vinculação, já estava aqui também neste processo de compreender melhor o meu estilo de vinculação e, portanto, já estava a tentar agir de forma diferente. Inevitavelmente, como esta pessoa também tinha um estilo de vinculação evitante que eu só mais tarde é que descobri, durante a relação e durante a nossa interação houve efetivamente bastantes triggers e bastantes coisas que me fizeram lá estar a manifestar certos comportamentos de protesto e manifestar um bocadinho mais ansiedade. Que culminou no final da relação, portanto, quando chegámos ali às 3 semanas e pouco, em que, ou seja, não vou entrar em detalhes sobre o que é que foi a discussão, porque nem foi uma discussão, foi só algo que foi dito, eu fiquei triggered, fiquei desregulada, tentei acalmar-me, falar melhor, mas não foi bastante possível. E nesse mesmo dia esta pessoa diz-me, olha-me na cara e diz-me, olha, eu acho que nós precisamos nos afastar porque tu não estás pronta para uma relação e eu estou a tirar-me de cabeça e eu quero saber se tu gostas de mim e eu não me sinto confiante e sinto-me inseguro. E eu comecei, ou seja, aquilo para mim foi uma red flagzinha. Eu pensei, ok, esta pessoa está insegura e acha que eu não estou pronta para uma relação, mas está a pedir-me para nos afastarmos. E eu pensei logo, evitante. As coisas ficaram reais e esta pessoa está a pedir afastamento. Mas tudo bem, como eu queria fazer as coisas de forma diferente, na altura concordei e disse que sim, que podíamos ficar uma semana sem falar, blá, blá, blá. A verdade é que essa semana acabou e quando nós voltámos a falar, o discurso dele já era outro. O discurso dele já era, não és tu, sou eu, que isto é clássico, não é? Isto é... Eles parecem que têm todos o mesmo livro. Não és tu, sou eu é que não estou pronto para uma relação, eu é que estou a lidar com as minhas coisas, na verdade tu és, eu sei que te vou desiludir, mereces alguém melhor, babá. E isto, eu se calhar faço o episódio só dedicado aqui mais ao estilo de vinculação evitante, porque agora também estou a ficar um bocadinho mais expert nesta área, mas isto são as clássicas break-up phrases de um evitante, que na verdade não são verdade. Ou seja, estas frases têm todas um significado por trás. O não és tu, sou eu, que por acaso é verdade. Portanto, o não és tu, sou eu até acaba por ser verdade, mas eu acho que a pessoa, quando diz isto, nem está aware daquilo que está a dizer. Ou seja, eu lembro-me na altura quando
esta pessoa decidiu acabar comigo, mudando aqui a narrativa toda da história, eu lembro-me perfeitamente de respirar fundo e dizer, olha, eu, Mafalda, enquanto psicóloga, sei perfeitamente que é verdade, eu sei que não sou eu e és tu, mas eu, Mafalda Pessoa, estou a sentir-me altamente rejeitada. E aqui o meu estilo de vinculação ansioso começou a gritar. A minha vinculação ansiosa gritou. Gritou aquela narrativa que eu também já conheço há muito tempo, que é tu não és suficiente, fizeste algo de errado, porque é que nunca tens sorte, o que é que se está a passar, afastaste-o, fizeste isto, fizeste mal. E é muito difícil, porque eu especialmente tenho esta... Eu parece que tenho uma dupla personalidade, em que eu sei perfeitamente aquilo que se está a passar do ponto de vista teórico da vinculação e da psicologia no geral, e depois na prática é tão, mas tão diferente. Eu lembro-me de verbalizar isto à pessoa e dizer, olha, eu estou a sentir-me altamente rejeitada. Eu dizia isto a chorar. E ele só me dizia, mas não, tu sabes que não é verdade. Eu sei que não é, mas custou-me muito. A verdade é que, pronto, essa conversa acabou, eu vim para casa chorar, não é? Claro, que também faz parte, obviamente, eu acho que chorar é super importante. E, novamente, tentei entrar em contacto com esta pessoa porque eu não tinha ficado... Agora sei melhor, não é? Mas eu queria closure, e isto também é algo muito comum. Eu queria mais uma conversa, eu queria saber mais. No fundo, eu só queria acalmar a minha ansiedade, sabem? No fundo, eu só queria mesmo garantir pela última vez que eu não tinha nada de errado. Pronto, voltei a tentar contactar esta pessoa e, para o meu espanto, zero. Portanto, até hoje. Eu mandei uma mensagem deste tamanho a esta pessoa, até hoje não tive resposta. Passado uns tempos, encontrei-o algures na rua, virou uma cara. Enfim, e é muito difícil, claro, novamente aqui a dualidade Mafalda psicóloga, quase psicóloga, e Mafalda pessoa. Eu sei o que é que se está a passar, eu sei que é uma pessoa com vinculação evitante, mas é altamente disruptivo, é altamente difícil de lidar com isto. E por que é que eu estou a partilhar isto com vocês? Porque nunca é fácil. Mesmo que eu neste projeto que estou a fazer, neste podcast e tudo mais, eu partilho esta informação toda porque eu sei que de certa forma ajuda um bocadinho a liderar? Bem, a lidar com estas situações, mas não ajuda a 100%. Ou seja, a mim, falo pela minha experiência, dá muita paz saber certas coisas. Saber que, por exemplo, um evitante não se afasta porque deixou de gostar. É exatamente o oposto. E se isto traz alguma paz, ótimo. Porque é 100% verdade. O evitante não se afasta porque deixou de gostar. Ele afasta-se quando gosta demasiado. E isto eu fico tipo, ok, isto ajuda-me a saber isto. Eu não me sinto tão desajustada. Eu consigo olhar com uma lente um bocadinho mais objetiva e dizer, esta pessoa afastou-se de mim porque gostava de mim. Porque eu fui uma pessoa que o fez sentir coisas que ele se calhar já não sentia há muito tempo. E está tudo certo. Isto não invalida a parte mais emocional de lidar com uma separação, etc. Que é, ok, porque, ou seja, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, que é, esta pessoa não deixou de gostar de mim, mas ao mesmo tempo esta pessoa já não está aqui. Isto dói. E é quase aqui uma dissonância cognitiva, não é? O que é que nós escolhemos acreditar quando isto acontece? Mas reforço aqui esta ideia. Se já lidaste com um evitante, portanto, que é uma pessoa que ao final de algum tempo decidiu afastar-se, assim, como se nada fosse, eu garanto-te que ele não deixou de gostar de ti. Ele ou ela, ou seja, desculpem aqui a questão dos pronomes, usem os pronomes que se identificarem mais. Eu estou a falar, é difícil para mim porque eu sou mulher heterossexual, portanto eu vou sempre falar nos pronomes masculinos quando falo de algum relacionamento meu, mas pronto, usem os pronomes que se identificarem mais, não quero também não ser, quero ser inclusiva, mas aqui no podcast e neste contexto de estar a gravar vídeos e etc, vou-me manter assim nestas gender norms mais, não sei, vocês perceberam, indiferente. Pronto, e uma coisa interessante que eu estava a ler aqui neste livro Ligados, que é um livro que eu recomendo bastante para quem quiser aprender mais sobre estilos de vinculação, que é efetivamente esta fase em que o evitante entra em autossabotagem. E autossabotagem é de facto um termo que se usa bastante atualmente e que é exatamente estes comportamentos ou pensamentos que o evitante tem para, no fundo, terminar a relação. E novamente, porque é que o evitante quer terminar a relação? Porque se sente altamente desconfortável. E se calhar eu, enquanto pessoa com vinculação ansiosa, eu não sinto isso, não é? Ou seja, é que
tudo aquilo que eu tenho menos medo é da intimidade e é da vulnerabilidade. Portanto, uma pessoa com vinculação ansiosa vive de emoções e de conversas profundas e diz, oh meu Deus, eu sinto isto, e conta-me os teus traumas e medos. Mas o evitante não. Portanto, um exercício que eu também comecei a fazer para pensar o que é que o evitante poderá sentir é este, que é o desconforto que eu sinto quando, ou que eu já senti, quando a pessoa X não me responde à mensagem, aquela reação visceral, não é? Algo que eu já falei noutros episódios, de parece que nem conseguimos pensar enquanto a pessoa não responder. Portanto, o sistema nervoso completamente desregulado. Essa sensação é o que o evitante sente quando precisa de ser vulnerável, quando a relação é real, quando há intimidade, quando há proximidade. E claro que isto, para mim, pessoa com vinculação ansiosa, é altamente difícil de compreender, não do ponto de vista teórico, porque isso eu compreendo, mas do ponto de vista real, da prática. Mas isto ajudou-me a perceber um bocadinho melhor, que é, claro que, ou seja, aqui são duas experiências muito, muito, muito diferentes uma da outra. Enquanto que a pessoa com vinculação ansiosa se regula através da proximidade e do contacto, a pessoa com vinculação evitante regula-se através do espaço e do afastamento e da distância. Novamente, é uma dinâmica muito complicada. Eu acho que se calhar vou dedicar um episódio inteiro a esta dinâmica entre estes dois estilos de vinculação, porque é muito, muito comum. Ou seja, aquilo... eu estava a falar do livro Ligados. Aqui no livro, o que se fala... Ou seja, não se fala neste termo autossabotagem. Aquilo que os autores sugerem é que estes comportamentos e pensamentos que o evitante tem quando quer, no fundo, restabelecer... ou melhor, regular o seu sistema nervoso, não é? Restabelecer alguma paz interior, chamam-se estratégias de desativação. Portanto, são aqui os comportamentos, pensamentos que são utilizados para suprimir esta intimidade emocional. Portanto, não falo de intimidade física, falo de intimidade emocional, aquilo que implica a vulnerabilidade, aquilo que implica as emoções e as coisas que são mais difíceis para o evitante. E, novamente, como eu disse, todas as pessoas, independentemente do seu estilo de vinculação, procuram proximidade e intimidade. Mas os evitantes, procuram-na só até onde é confortável para eles. Porque depois entram, lá está, neste processo de autossabotagem, que é muito difícil de lidar. Mesmo. Muito difícil de lidar porque eles próprios estão a lidar com os seus medos. Eles próprios estão a lidar com, como eu disse no início, o medo de se calhar não ser suficiente. O medo de não ter valor. E isto é algo que eu acho que nem eles próprios conseguem reconhecer, se calhar com terapia. Se estás a ver este episódio e achas que tem um estilo de vinculação evitante ou ansioso, qualquer pessoa, vai à terapia. A sério, vai à terapia. Não te envolvas com mais uma pobre, inocente rapariga para lhe partires o coração. Isto é só aqui um pequeno à parte. Porque eu sei, não é? Eu sei o que isso é. Eu já conheci várias pessoas com vinculação evitante. É difícil. E eu agora acabei de ter uma ideia de se calhar fazer um episódio dedicado à vinculação evitante e como identificar uma pessoa com vinculação evitante, porque eu entretanto já fiquei pró. E muitas vezes eu se calhar agora olho para trás para situações da minha vida em que eu parece que escolhi ignorar certas coisas que eu já sabia que eram sinais de vinculação evitante. Mas pronto, isso fica para outro vídeo. Pronto, agora aqui, para terminar este episódio, uma coisa interessante também, que eu também comecei a pensar. Ou seja, eu não acabei de ler este livro, eu não leio este livro assim de uma forma corrida. Eu, quando acho interessante certas coisas, vou só ler algumas coisinhas. E uma coisa que comecei a pensar é, efetivamente, porque é que eu, Mafalda, com 26 anos, solteira, porque é que eu só encontro pessoas com vinculação evitante? E se tu pensas o mesmo, e se também encontras muitas pessoas com vinculação evitante, aqui este livro tem alguns dados que ajudam a explicar essa questão. Ou seja, temos aqui 3 tópicos importantes. O primeiro, as pessoas com estilo de vinculação evitante tendem a acabar relações com maior frequência, logo estão mais vezes disponíveis aqui na dating pool, não é? Ou seja, as pessoas com vinculação evitante, como não... Atenção, podem ter relacionamentos longos, mas há aqui uma tendência para terem relacionamentos mais curtos e para estarem mais frequentemente solteiros do que comprometidos. E, portanto, aqui, a maior parte dos solteiros, se calhar, são pessoas com vinculação evitante. Outro tópico, portanto, as pessoas com estilo de vinculação seguro
não têm habitualmente muitos parceiros antes de encontrarem alguém com quem querem assentar. E, portanto, novamente, as pessoas com inclinação segura demoram muito tempo até voltarem a fazer parte do grupo de pessoas solteiras. Portanto, não temos muitas pessoas com vinculação segura, temos mais com vinculação evitante, e o último facto é que há estudos que sugerem que os evitantes têm pouca probabilidade de estar numa relação com outros evitantes, porque falta a cola emocional necessária para se manterem juntos. Logo, pessoas com vinculação evitante e pessoas com vinculação ansiosa atraem-se mutuamente. Portanto, toda esta dinâmica que eu estive aqui a falar durante estes minutos todos, de como é que o ansioso e o evitante operam, muito mal, mas eles atraem-se mutuamente, infelizmente. E, portanto, não é estranho que se fores uma pessoa com vinculação ansiosa, aquilo que mais encontres, e com maior frequência, sejam pessoas com vinculação evitante. E é isso. Fica aqui uma ideia para o próximo vídeo de como identificar um evitante, ou se calhar, não sei se querem mais a dinâmica entre o ansioso e o evitante, ou se querem algo assim um bocadinho mais técnicas para gerir, não sei. Agora estão-me a vir muitas ideias à cabeça, mas pronto. É isto. Acho que este episódio foi um bocadinho mais curtinho do que o normal, mas... E não sei, senti-me um bocadinho acelerada a gravar isto, não sei porquê. Mas acho que estou satisfeita. Confesso que, como eu disse no início do episódio, aquele disclaimerzinho, estes últimos dias têm sido difíceis para mim. E não é só agora do ponto de vista amoroso, é mesmo no geral, porque senti-me bastante em baixo com muita coisa, ou seja, eu não tenho partilhado muito da minha vida nas redes sociais, mas pronto, eu terminei o mestrado, eu entretanto, supostamente estou à procura de um estágio profissional e isso está a ser um processo complicado, difícil de encontrar também, confesso que ainda não me dediquei a 100% a isso, mas há aqui uma série de coisas que me estão a desmotivar um bocadinho. E acho que isso foi o que também me levou a afastar-me do podcast, porque eu sentia que estava a falhar em várias áreas da minha vida e não queria falhar aqui também. E, uau, acabei de dizer uma coisa extremamente difícil. Um evitante could never say this, verdade, mas eu digo, porque não há problema em ser vulneráveis, malta, não há problema em dizer eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de não ser suficiente. A ideia é nós dizermos para conseguirmos trabalhar nisso, porque no momento em que nós conseguimos admitir que isto é um medo nosso, já conseguimos fazer algo sobre isso. E é o que eu tenho estado a fazer. É isso, nem sempre é fácil. Eu tirei aqui uns dias e afastei-me do podcast, mas estou de volta. E sinto-me muito bem. Sinto-me muito bem por ter acabado este episódio. Eu acho que vou gostar de ouvir isto quando estiver a editar. Acho que já me estou a sentir mais leve só por ter gravado e estou orgulhosa de mim. E isto é importante. São small steps, sabem? E pronto, a nível de... Acho que é isto. Também tive uma boa notícia a nível de trabalho. Eu estava aqui a falar do trabalho do estágio e tive aqui uma notícia boa a nível de trabalho que não vou entrar em grandes detalhes. Mas uma coisa muito boa. Portanto, nos próximos meses eu vou estar ocupada. E pronto, é isto. Fica só aqui também este último life update. Não sei se alguém tem interesse, alguém quer saber. Mas pronto, é isto. Espero que tenham gostado. E destes tópicos que eu disse agora no final sobre o próximo episódio, digam-me o que é que gostavam de ver. Mais vinculação evitante, mais a dinâmica sobre o ansioso e o evitante. Let me know, porque isso também me ajuda bastante a organizar, porque a minha cabeça é... a melhor metáfora que eu tenho para descrever o estado da minha cabeça é um computador com várias janelas abertas, sabem? Tudo aberto. E eu tenho dificuldade em escolher o que fazer agora. Portanto, let me know e espero que tenham gostado. Beijinho!